Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo e o assunto de hoje é de extrema importância, a alteração na produção do nosso cortisol. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curte a nossa página no Facebook para ter mais informações como essa, ok? Para começar, nós temos que entender que o cortisol é um hormônio de extrema importância para a nossa vida. E ele tem que estar equilibrado porque afeta muitas funções do nosso corpo. O cortisol ele diminui o nosso estresse, ele que controla o nosso estresse, diminui a inflamação de uma maneira geral do nosso corpo, regula o sistema imune e mantém os níveis de açúcar adequados, assim como a pressão adequada no nosso corpo. Muitos são os fatores ambientais que aumentam o nosso cortisol. O estresse crônico, não é aquele estresse moderado, né, que nós temos durante o dia e à noite nós estamos relaxados, não. Aquele estresse persistente. As citocinas inflamatórias, que podem ser por problemas genéticos e podem ser também por fatores outros que aumentam a produção das citocinas no nosso corpo. A gordura abdominal, de uma maneira geral. O jejum, não aquele jejum de 12 horas, né, normal que a gente faz de um dia para o outro, mas um jejum prolongado, mais de 24 horas. Os xenobióticos, que são os produtos derivados de agrotóxicos, pesticidas, metais tóxicos, cloro, flúor, mercúrio, todas essas cargas ambientais que nós temos, como os xenobióticos dos plásticos, bisfenol, e também nós temos os pesticidas e desinfetantes, os produtos de limpeza, a poeira, o mofo, ou seja, toda essa carga tóxica que são xenobióticos, produtos estranhos, também são fatores importantes para aumentar o nosso cortisol. A alimentação com poucos nutrientes, a deficiência de minerais, vitaminas, aminoácidos de uma maneira geral, a privação do sono, né? Ficar sem dormir, horas sem dormir, tudo isso aumenta o nosso cortisol, assim como a sensibilidade alimentar, alergias, hipersensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares, tudo isso faz aumentar o nosso cortisol. O cortisol começa a sua produção lá pelo estímulo que acontece no hipotálamo, com o hormônio CRH, hormônio liberador de corticotrofina. O CRH estimula o ACTH na hipófise para enviar um sinal para a adrenal que começa a produzir o nosso cortisol. E esse cortisol, ele altera, influencia, né, várias funções do nosso corpo. No sistema nervoso central, ele aumenta a depressão, ele pode aumentar a ansiedade, a irritabilidade, a diminuição da concentração e também o mau humor. Eu falo do excesso de cortisol, logicamente. No sistema renal, ele vai aumentar a aldosterona, vai aumentar a eliminação do cortisol, porque a produção vai estar aumentada, e vai aumentar a eliminação do sódio, ok? No sistema imune, ele vai aumentar a inflamação de uma maneira geral e aumentar as doenças imunes, a propensão a desenvolvimento de autoimunidades. Nos ossos, ele vai aumentar as chances da osteoporose. No tecido conjuntivo, há um aumento da celulite. Nos músculos, um aumento do catabolismo celular de uma maneira geral. Então, quais são os sintomas mais característicos, mais clássicos do aumento do cortisol na nossa saúde? Então, o acúmulo de gordura é um dos sintomas, o afilamento, né, dos braços, das pernas, a diminuição da nossa musculatura, a fraqueza muscular de uma maneira geral, o cansaço, o nervosismo que as pessoas sentem, a insônia, a dificuldade de concentração já falada, né? E aquela compulsão alimentar, ou por doce ou por salgados, ok? Então vamos falar dos moduladores do cortisol, mas antes precisamos deixar claro que a maioria das pessoas estão com um ciclo circadiano invertido, ou seja, elas estão produzindo mais cortisol à noite e menos cortisol de manhã.
O ideal é que você tenha uma produção aumentada entre 8 e 9 horas, 10 horas da manhã de cortisol. No momento que você acorda, 1 hora depois, o cortisol tem que estar no pico máximo. E à noite, mais à tarde, o cortisol tem que estar diminuído para que você entre no ciclo do sono e restabeleça a sua saúde. O que acontece é que as pessoas estão com ele invertido. Não é a deficiência em si do cortisol, mas é a produção inadequada por vários fatores que nós já comentamos. Então é preciso restabelecer o equilíbrio, o estado emocional, equilibrando o estresse e noites de sono bem dormidas para que você otimize o seu cortisol. Pessoas que dormem 2, 3 horas da manhã, elas normalmente têm esse ciclo invertido. O ideal é que você deite 10 horas da noite, 11 horas da noite e durma ali suas 7, 8 horas, direto para que você acorde com mais cortisol. Então, quais são os moduladores do cortisol que vão nos ajudar a equilibrar o nosso cortisol? Ômega 3. É uma coisa importante que a gente tem que considerar para os processos de inflamação. Vão ajudar muito na otimização do cortisol, o chá verde, o abacate, as oleaginosas de uma maneira geral, as sementes de abóbora, o triptofano, a vitamina C, o magnésio, um fator importante para regular o nosso cortisol, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, e as plantas, que eu gosto muito do ginseng, e os adaptadores, como rhodiola rosa, ashwagandha e muito mais coisas. Todas essas questões devem ser consideradas quando nós precisamos regular o nosso nível de cortisol, mantendo mais cortisol de manhã e menos cortisol à noite. Então não adianta a gente pensar em tomar só isso se a gente não equilibra o sono, não melhora a alimentação e diminui a nossa exposição a esses fatores ambientais que eu falei e principalmente o mais importante deles, que é o estresse crônico, ok? Então o estresse crônico, a falta de sono, a alimentação inadequada, além de todos esses contaminantes tóxicos que eu falei, são o que vai fazer o nosso cortisol aumentar e criar essas disfunções generalizadas no nosso corpo, como no sistema nervoso, no sistema renal, a nível ósseo, a nível do tecido conjuntivo, a nível muscular, a nível do sistema imune. Tudo isso vai fazer a gente adoecer e ficar menos resistente às doenças, às viroses e às outras enfermidades que com certeza podem nos acometer quando nós estivermos com cortisol desequilibrado, ok? Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se curtiu, dá um ok aí no nosso canal. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.